Vamos dar prosseguimento agora ao nosso curso. Vamos ao capítulo 2 do módulo 2. Neste capítulo vamos falar sobre agressividade comercial. Nós veremos dentro deste capítulo o esforço de comunicação, esforço de vendas, melhor atendimento, redução de preços e aumento nos prazos. Primeira parte do capítulo nós vamos ver o tema esforço de comunicação. Esse esforço de comunicação é a propaganda que a empresa faz para seus clientes conhecerem os seus produtos, para conhecer a história da empresa e como ela funciona. Essa propaganda ela pode ser feita por intermédio do rádio, de TV, de revistas, de jornais, outdoors, pesquisas feitas na rua, revistas especializadas e análise de foco. E também há outras formas de divulgação. Hoje em dia, utiliza-se muito as mídias sociais, então nós podemos utilizar o Instagram, dependendo do produto, o Facebook, o Google AdWords. Então nós temos muitas opções hoje em dia de aparecer no mercado, de que seus clientes tenham conhecimento dos seus produtos. Então vale muito a pena investir uma parte do seu faturamento dentro desse esforço de comunicação. Hoje em dia, se você trabalha com algum tipo de venda de serviços ou de produtos, o Google AdWords é muito bom, dependendo do seu serviço, se é um salão de cabeleireiro, alguma coisa que mexe com o visual de coisas ou pessoas, arquitetura, alguma coisa assim, você pode investir no Instagram. Tem influenciadores dentro do Instagram, eles podem fazer uma propaganda para você, se você tem uma academia, por exemplo. Então hoje há muitas formas de divulgação. As mais baratas e as que acho que atingem especialmente o seu público-alvo são as mídias sociais, ok? Mas também podemos utilizar rádio, que abrange uma grande região, TV já é um pouco mais caro, mas também é interessante, revistas especializadas do setor do qual você faz parte, na parte de indústria, na área médica. Então vale muito a pena sempre separar uma parte do seu faturamento para investir nessa parte de comunicação. Esforço de vendas. A parte comercial da empresa. Atenda clientes pessoalmente. Por que a gente sempre fala isso? Para você poder entender o seu cliente. Qual é o desejo, qual que é a necessidade, qual que é a solução que você pode apresentar para ele. Entendendo o seu cliente, você com certeza vai aumentar a sua quantidade de vendas. É mais ou menos aquilo que nós falamos no primeiro capítulo. Estruture uma boa equipe de vendas. Contrate pessoas prontas, pessoas que têm perfil comercial, pessoas que conheçam a área em que sua empresa atua, porque você não tem tanto trabalho para treinar essa pessoa, ok? Montar uma equipe e desenvolver talentos. Quando você monta uma boa equipe de vendas, isso vai alavancar demais as vendas da sua empresa. Você consegue, dentro dessa equipe de vendas, desenvolver talentos das pessoas. Essa pessoa, no futuro, pode se tornar um gestor na parte de vendas. Isso vai contribuir muito para a sua empresa. Fazer telemarketing. Essa parte de telemarketing para alguns setores também é muito interessante, porque você tem um feedback dos seus clientes. Você consegue também, por intermédio do telemarketing, atingir uma maior quantidade de pessoas na parte de vendas. Não precisa ficar se deslocando até as pessoas. Telemarketing você consegue, em uma hora você consegue falar com 100 pessoas, por exemplo. Enquanto um vendedor em uma hora, por causa do trânsito que tem na cidade hoje em dia, ele consegue atingir 2, 3 clientes. Então essa parte de telemarketing, dependendo do setor, é muito importante também, vale a pena, é um custo muito baixo, vale a pena investir. E também em representante comercial. O bom de representante comercial é que ele não tem um salário, ele não gera um custo para a empresa, ele só ganha comissão. Então, se você tiver uma comissão legal, esse representante ele vai pegar o seu produto, ele vai oferecer para os clientes dele e vai conseguir trazer um faturamento muito interessante para a empresa. Então, vale a pena também montar uma boa equipe
de vendas aqui de forma geral, né? Desde a parte de entender o que o cliente precisa, de ter boas pessoas trabalhando para você, com perfil comercial, desenvolvendo mais talentos dentro da sua equipe, investindo em treinamentos. Isso é tudo muito importante para que a sua empresa tenha um faturamento bom, para que a sua empresa tenha um crescimento no faturamento. Acho que uma das coisas mais importantes também nesse capítulo é a parte de atendimento, melhorar o seu atendimento, melhorar a qualidade do seu atendimento. Hoje em dia as pessoas prezam muito pelo bom atendimento, elas preferem às vezes gastar mais, desde que tenha um bom atendimento. Então, melhore o atendimento no ato da sua venda, faça uma venda bem feita, não tente empurrar para a pessoa o seu produto. Às vezes nós vamos ao shopping, nós entramos numa loja, nós vemos aquele vendedor que fica querendo empurrar coisas para você. Você fala que foi procurar uma camisa, que você só está dando uma olhada, ele tenta te empurrar meia, ele tenta te empurrar uma calça, ele tenta te empurrar um casaco. Então se torna uma coisa desagradável. Você às vezes acaba desistindo da venda por causa do vendedor que é chato. Então faça um bom atendimento na hora da venda, entenda o que o seu cliente quer e ofereça exatamente a solução que ele precisa. Tá? Melhorar o atendimento na prestação de serviço. Um serviço bem feito fideliza o cliente. Vou citar um exemplo aqui de manicure, por exemplo. Se a pessoa vai na manicure, a manicure não faz uma unha bem feita, a unha não dura tanto, vai na hora de tirar a cutícula, machuca a cliente não vai ficar satisfeita com o serviço. Ou então você contrata um marceneiro, o marceneiro vai na sua casa, ele faz as medidas e ele te promete que vai entregar o seu produto em 2 meses. Aí ele atrasa a entrega do serviço, ele não dá retorno quando você liga para ele ou quando você manda mensagem. Na hora que ele vai fazer a instalação dos móveis na sua casa, ele deixa tudo torto, as portas não fecham direito, ficam desalinhadas, ou então ele faz muita sujeira, vai embora e não limpa. Então isso tudo influencia muito na fidelização do cliente. É mais barato você manter um cliente antigo satisfeito do que conquistar novos clientes. Você gasta muito menos com isso. É mais barato treinar pessoal, mesmo com turnover, do que gastar com novos clientes. Então, se você tem os funcionários, você investe para fazer um treinamento para eles atenderem melhor os seus clientes, é muito mais barato do que gastar procurando os novos clientes. Dê total atenção ao cliente. Essa parte de total atenção é mais ou menos o que eu falei aqui, de melhorar o atendimento no ato da venda. Essa atenção é muito importante, o cliente ele precisa se sentir especial na hora que ele está comprando um produto, na hora que ele está adquirindo um serviço. Dê feedback ao cliente. Se deu algum problema, já resolva o problema dele, apresente uma solução para o problema que foi gerado com a sua prestação de serviço ou na venda do seu produto. Sempre seja cordial com o cliente. Cordialidade é muito importante. Seja cordial, seja educado quando for tratar com o cliente. E sempre procure dar uma resposta rápida, porque o cliente ele vai se sentir prejudicado, ele vai se sentir incomodado, e quanto mais rápido você resolver o problema dele, mais ele verá que a sua empresa é uma empresa séria, uma empresa que se preocupa com o cliente. Então, mesmo que haja algum problema com o produto ou com o atendimento, se você for cordial com ele, porque ele vai te ligar estressado, se você for cordial, se você apresentar uma solução e ainda de forma rápida, ele vai continuar sendo o seu cliente, ele vai continuar sendo fiel à sua empresa. É importante também que você faça sempre uma avaliação do seu atendimento. Às vezes, peça para um amigo, contrate uma pessoa para avaliar o atendimento da sua empresa, para avaliar o atendimento dos seus vendedores, das pessoas que cuidam do pós-venda. Isso vai trazer um retorno para você, um feedback para você muito importante, para você ver se você vai precisar investir em treinamento ou não. Outra coisa que é importante também é fazer uma pesquisa, uma avaliação de forma constante. E deixe bem claro para os colaboradores, deixe que eles fiquem sabendo que há essa pesquisa, essa avaliação do trabalho deles. Porque dessa forma eles vão se preocupar sempre em fazer um bom atendimento aos clientes.
E também simule vendas e problemas para que eles saibam lidar com as situações do dia a dia, para que eles saibam se virar, ok? Outro ponto que eu também acho muito importante falar com vocês é sobre redução de preços. Você não pode brigar com seus concorrentes somente por preço. Você precisa descobrir os outros fatores que o seu cliente valoriza. Como a gente falou anteriormente, a parte de um bom atendimento. Então isso te diferencia do concorrente. Você tendo um bom atendimento e seu concorrente tendo um atendimento mediano, você não vai precisar brigar por preço com o seu concorrente. Você consegue cobrar um pouco a mais porque você tem um bom atendimento ou pela qualidade do seu produto. Então a gente não pode brigar somente por preços, ok? Dependendo dos seus produtos, às vezes é interessante fazer uma liquidação, porque você vai reduzir as perdas de produtos encalhados ou perecíveis. Às vezes você precisa melhorar o seu fluxo de caixa, precisa de um retorno financeiro rápido, às vezes você faz uma liquidação, pode ser às vezes uma solução. Tá? A redução de poucos produtos pode atrair o cliente para a grande maioria de outros produtos. Às vezes você vai numa loja de conveniência e daí tem aquela promoção daquele drops de salgadinho, às vezes de bolacha. Então você vai comprar um produto, daí você vê aquela promoção, você acha interessante comprar 1, 2, 3 produtos que estão na promoção. Aí às vezes a pessoa aproveita e já dá aquela geral na loja e vê também o que pode levar, além daqueles produtos que estão em promoção. Então isso também atrai clientes. Quando você faz uma promoção, ele vai, compra aquele produto e pode ser que ajude ele a adquirir outros produtos também. Tá? Dê descontos por volume. Quanto maior a quantidade, menor o valor unitário. Então isso é sempre interessante você trabalhar também dependendo do seu produto. Você dá um desconto razoável quando a pessoa adquire um volume grande, né? Aquela diferença que tem quando você faz compra no atacado ou no varejo. Seria essa situação aqui. E também reduzir preços sem reduzi-lo, mas através de adicionais. Então, por exemplo, você vende um produto a R$10. Não está vendendo aquele produto, daí você faz aquela famosa promoção, que nem às vezes você vê no supermercado, leve 3 e pague 2. A empresa não está perdendo dinheiro fazendo esse tipo de promoção. Você acaba reduzindo as perdas e a pessoa compra aquele produto achando que está saindo na vantagem, mas na realidade você não está reduzindo muito pouco o preço. Então isso daqui é uma promoção que às vezes é muito interessante também, dependendo do produto que você trabalha. E agora, a parte de aumento de prazos. O aumento de prazo tem efeito parecido com a redução de preços. Se a pessoa não tem condições de adquirir um produto ou um serviço pelo valor integral dele, pagando à vista, você pode aumentar o prazo de pagamento e vai ter esse efeito parecido com a redução de preços, porque a pessoa vai pagar aquela parcela todo mês, né? Então, aumentando o prazo, você melhora a condição de compra para o seu cliente, você facilita a compra. Só que você não pode esquecer de incluir o seu custo financeiro, porque geralmente pagamento a prazo você paga uma taxa, ou para a máquina de cartão, ou para o banco, então você não pode esquecer desse seu custo financeiro. E também, de acordo com a forma que o cliente for pagar, pelo seu serviço, pelo seu produto, também tem o risco da operação. Então a pessoa pode pagar por nota promissória, há um risco dela não pagar, você tem que entrar com protesto no cartório e toda aquela dor de cabeça. A pessoa pode pagar por boleto bancário, às vezes a pessoa simplesmente não paga e você não vai receber por aquilo. Ou então você pode pagar por cartão de crédito. Isso virou uma obrigatoriedade na maioria das empresas, porque o cartão de crédito é a garantia de que você vai receber pelo produto ou pelo serviço que você vendeu. Tá? Se a pessoa parcelar um valor com você, todo mês você vai receber aquele valor do banco. E daí você transfere esse problema do não pagamento para o banco. Se a pessoa não tiver dinheiro para pagar, o banco ele vai te pagar aquele valor e vai cobrar do cliente dele, ok? As taxas caras, mas negociáveis em alguns casos. Às vezes você pode trabalhar com umas taxas caríssimas e daí quando você vai negociar com o cliente você abaixa um pouco aquela taxa.
Então, às vezes você vai comprar um carro, é de 1% ao mês a taxa da parcela. Você negocia tudo e consegue abaixar essa taxa. Então, às vezes é interessante você jogar uma taxa um pouquinho mais cara, você reduz um pouco, você negocia com o seu cliente, ele vai se sentir satisfeito porque ele acredita que você ajudou ele, mas na realidade seria a taxa normal que você cobraria. Você precisa sempre reparar no prazo da demanda de capital. Fazer pagamentos a prazo, receber pagamentos a prazo, pode atrapalhar o seu fluxo de caixa. Isso é uma coisa que você precisa sempre mensurar, ok? Você precisa ver qual é o seu ciclo de vendas com o seu ciclo financeiro. Então, vale a pena você fazer vendas a prazo, desde que não atrapalhe o seu ciclo financeiro, desde que atenda esse seu prazo de demanda de capital. Porque por aquele produto você já pagou, ou por aquele serviço você já teve o seu custo, então receber a prazo às vezes pode te atrapalhar no fluxo de caixa. E o prazo, obviamente, como a gente falou anteriormente, ele vai facilitar a compra, ele vai aumentar o poder de compra, então ele vai atrair os clientes e daí você precisa ficar sempre atento com a taxa de inadimplência. Hoje em dia muitas empresas têm uma inadimplência alta, naquela parte de a receber tem um valor considerável, que às vezes salvaria até a vida da empresa, então você precisa ficar sempre atento à taxa de inadimplência. Às vezes montar uma equipe de cobrança, isso daqui ajuda a diminuir muito a taxa de inadimplência, ok? Nós vamos ver agora a nota técnica número 5, sobre fixação de preços. Qual preço que você deve dar ao seu produto, o quanto você precisa vender para cobrir as despesas da sua empresa. Então vamos lá. Primeiro temos esta fórmula aqui, a do ponto de equilíbrio, onde o PE, que é ponto de equilíbrio, é igual ao custo fixo, CF, dividido por 1 menos custo de comercialização menos o custo variável. Esses dois valores aqui, do custo de comercialização e custo variável, eles são em porcentagem, ok? Que é igual ao custo fixo sobre a margem do seu produto. A outra fórmula é a de markup, onde nós temos o preço dividido por custo variável, que é igual a 1 dividido por 1 menos o custo de comercialização menos a margem. Vamos ver agora o exemplo. Vamos ver agora como vamos aplicar a primeira fórmula, a do preço. Então temos tipo de custo. Diversos fatores devem ser analisados. Primeiro, vamos classificar os custos de uma empresa que vende R$14 mil por mês. Então vamos ver este exemplo. Custos e despesas fixos, o CF, são pagos todo mês sem relação com o volume de vendas. Então temos como exemplo aqui salários e cargos, despesas administrativas e prolabore. Tudo isso gera um custo fixo total para a empresa de R$ 5.800. E vamos ao CV, que são os custos e despesas variáveis. Aumentam ou diminuem conforme o volume vendido. Então vamos ver aqui esta segunda tabela. Temos o produto A e o produto B. Mercadorias. Então o custo com mercadoria. Então nós temos um total de R$ 4.300. Serviço de terceiros. Aquele fornecedor que às vezes você precisa contratar o serviço dele simplesmente para realizar a fabricação daquele produto específico. Então temos o produto B, R$ 500. Embalagens. Quanto maior a quantidade de vendas, maior a quantidade de embalagens que você precisa comprar. Então, para o produto A e para o produto B, R$ 1.100, gerando um custo variável total de R$ 5.900. As vendas foram de R$ 14 mil, conforme nós vimos aqui em cima. Então, a porcentagem do custo de vendas é de 42%. 42% de R$ 14 mil é o custo variável.
Vamos ver agora o custo e despesas de comercialização, o CC. São os impostos, são as comissões e o custo financeiro. Então nós temos um custo comercial total de 17%. Então 17% dos R$14.000 vai dar R$2.380. Então dessa forma a gente consegue enxergar que a empresa tem um custo para vender R$14.000 por mês de 5.800 para custo fixo, custo variável 5.900 e 2.380 de custo de comercialização. Se a empresa usa o dinheiro de terceiros, o custo financeiro é a taxa de desconto de duplicatas, cheques pré-datados ou cartões, multiplicada pelo prazo médio dado aos clientes. Se for usado dinheiro próprio, a taxa pode ser trocada pela da aplicação financeira. No exemplo, a empresa vende a 60 dias e a taxa de desconto de 2,5% ao mês. Todos os custos e despesas, sem deixar nada de fora, devem ser classificados em uma destas três categorias, que é custo de comercialização, custo variável e custo fixo. Então, tudo que tiver de despesa dentro da sua empresa precisa entrar dentro de uma dessas três categorias aqui. A gente não pode nunca deixar nada de fora, tá? Vamos ver agora a margem de contribuição. É o quanto das vendas sobra após o pagamento dos custos de comercialização e dos custos variáveis, para pagar os custos fixos e para o lucro da empresa. Então, vendo aquela parte da fórmula, MG é igual a 1 menos custo de comercialização menos o seu custo variável é igual a 1 menos 0,17, que é 17%, menos 0,42, que é 42%, que é igual a 0,33. Então, 33% dos R$14.000 é o que sobra para a gente pagar os custos fixos e ter o lucro. Então, ponto de equilíbrio. O prejuízo da empresa é de R$80. Por que é de R$80? Porque ela vendeu R$14.000, o custo de comercialização foi de 2.380, custo variável 5.900, então o lucro variável foi de 5.720 dentro dessa conta aqui. Aí vamos tirar o custo fixo, que é de 5.800. Então faltou R$80 para ter lucro essa empresa. Na seguinte conta, margem de contribuição é 5.720, que é esse valor aqui, dividido por R$14.000. Então fica 0,41 ou 41%. Agora nós vamos ver qual que é o ponto de equilíbrio para a empresa. Qual que é o máximo que ela precisa vender para que ela não tenha esse prejuízo. Então abaixo da tabela mostra outra forma de calcular a mesma margem de contribuição, mas quais as vendas que permitem pagar todas as contas, embora não deixe nenhum lucro. Este é o ponto de equilíbrio. Então o PE é CF menos 1 sobre CC vezes CV, que é igual a CF sobre MG. Aquela primeira fórmula que nós vimos. Então nós temos aqui um exemplo. O custo fixo é de R$5.800, este custo aqui. O custo variável é de 42% das receitas, 42%, e o custo de comercialização é 17%. Então nós temos um PE de R$5.800 dividido por 1 menos 0,17 menos 0,42. Aí nós chegamos no valor de R$14.146. Então, o ponto de equilíbrio ocorre quando as vendas atingirem os R$14.146. Se forem superiores, é lucro. Se forem inferiores, é prejuízo. Então, nós temos que o ponto de equilíbrio é de R$14.146. Para ela empatar as contas da empresa, você precisa vender R$14.146. Vamos dar continuidade agora à nota técnica número 5 e vamos falar sobre lucro por produto. Para alguns produtos, o mercado permite uma margem maior. Para outros, exige uma margem menor. Na prática, costuma ser difícil ter um preço diferente daquele do mercado.
É claro que a margem de contribuição de cada um dos produtos não é a mesma. Então aqui nós temos uma tabela com o seguinte exemplo. O produto A, o produto B e quantidade de vendas de cada produto. 6 mil, 8 mil, totalizando os 14 mil reais daquela empresa que nós vimos acima. O custo de comercialização, 2.380, o custo variável, 5.900 e o lucro variável de cada produto, que gera 5.720. Daí nós descontamos a margem de contribuição, certo? Nós vemos aqui a margem de contribuição do produto A, a margem de contribuição do produto B, e aqui é praticamente a média, que é em cima do valor total, né? Nós temos os 41%. Ao custo fixo de 5.800 menos R$80. Apesar de vender até bem, esta empresa tem um prejuízo de R$80. Mudança do nível de preços. A solução pode ser adequar o preço do produto A ao mercado, reduzindo em 15%. Então a gente adequa o valor do produto A. A qualidade é melhor e o ponto é ótimo, o que deve fazer as vendas dispararem. Se as vendas dobrarem, como fica o novo lucro? Como ficaria se a gente fizesse essas alterações em cima do produto A? Então vamos lá. As novas vendas serão o dobro das anteriores, menos os 15% de desconto. O custo de comercialização continua de 17% das vendas, só que das novas, não da antiga. Como as compras também aumentam, o custo variável também dobra. Então aqui vamos ao seguinte exemplo. Então vamos lá. Vendas é igual a 6 mil reais, produto A, vezes 1 mais 100%, vezes 1 menos 15% é igual a 10.200 reais. Custo de comercialização, R$10.200 vezes 17%, vai dar R$1.734. E o custo variável, 2.100 vezes 1 mais 100%, que é igual a 4.200. E aí vamos ver a nova tabela como ficaria. Ao invés dessa, vamos ver a nova. Confiando nestes valores, tem-se o novo lucro da empresa. Esperemos que dê resultado. Então vamos ver como ficou. As vendas do produto A foram para 10.200. Custo de comercialização, a gente adotou uma porcentagem em cima do valor novo. Custo variável, a mesma coisa. Então tivemos uma alteração do lucro variável de 2.880 para 4.266 reais. Gerando um total aqui, produto A mais o produto B, de R$ 7.106 de lucro variável, porque este valor aqui também aumentou, de 14 para 18.200, tá? Então a margem de contribuição, 42% com 36%, dando um total de 39% aqui na média, ok? E o custo fixo mantém-se igual. E daí nós teremos um lucro de R$ 1.306. Parece ser uma boa ideia. Veja que a porcentagem de custo variável, CV, aumentou. E agora vamos falar do markup. Agora, só falta uma regra prática para fixar os preços. Essa é a do markup, que multiplica o custo variável para se chegar ao preço. Aquela segunda fórmula que nós vimos anteriormente. Então temos o MK é igual ao preço sobre o custo variável, que é igual a 1 sobre 1 menos custo de comercialização menos a margem. O novo markup dos produtos da família A é, então vamos atualizar o markup. Preço com o custo de venda, então temos 1 é igual a 1 menos 0,17 menos 0,42, que resulta em 2. Então o markup é de 2. Para chegar ao preço de cada um dos produtos desta família, seu custo variável deve ser multiplicado por 2. Então nós vamos pegar o custo variável e multiplicar por 2. A administração de preços é fundamental para a sobrevivência de qualquer negócio e não pode ser feita aplicando-se simplesmente o markup adotado pelo setor. Então o que isso significa? Que nós não podemos basear o preço dos nossos produtos pelo preço do produto do concorrente, porque o markup adotado pelo seu concorrente
é diferente do seu markup, porque o custo variável dele pode ser outro, porque o custo de comercialização às vezes é outro, que pode variar de estado, de cidade, então o custo de comercialização pode ser outro, o custo fixo dele pode ser outro, então o preço que ele pratica, não necessariamente, e ele tem lucro com esse preço, não necessariamente você também terá lucro. Então a gente não pode usar o markup adotado pelo setor, ok? E a seguir, você verá o DNA do consultor, com as dicas importantes do Danilo.